Olá pessoal, vamos então começar a nossa aula da segunda semana do PET 7, tá? Então essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre as formações vegetais da Europa, né? Nós vamos ver cada uma delas em separado e também falar de como elas estão e tudo mais, se elas ainda têm bastante, se ainda existem em grande quantidade, se foi muito destruída, como está sendo, o que eles têm feito para tentar recuperar e tudo mais, tá? Então, a Europa, por causa dela ter uma diversidade climática muito grande, a gente vê que ela tem ali desde clima mediterrâneo, lá próximo ao mar Mediterrâneo, tem clima temperado, tem clima é, ártico, né, polar, tem clima frio, tem uma variedade tão grande de climas, também uma variedade muito grande de relevo. Então, só áreas de planície, áreas de planalto, áreas montanhosas, como os Alpes, por exemplo, e solos diferentes, né, com tipos diferentes de minerais e tudo mais. Então nós vamos ter uma formação vegetal também muito variada, né? Vários tipos de plantas diferentes que são adaptadas a essas adversas condições que a gente vê por todo o território europeu, né? Então, como aqui nos dá exemplo, vegetação de montanha, né? Plantas adaptadas ao ambiente montanhoso, vegetação de tundra, floresta de coníferas, floresta temperada, mediterrânea e estepes, tá? Nós vamos falar de todas elas. Então, a paisagem hoje, ela vegetal da Europa hoje, então, ela é uma parcela muito pequena do que já foi, né? É um território que já é ocupado há milhares, milhões de anos, né? Centenas de milhares de anos, não, milhões não, mas milhares de anos, né? Então, o ser humano já teve um tempo extraordinariamente grande para promover a transformação, né? Se aqui no Brasil, que foi ocupado pelos portugueses, né, e começou a ser a nossa formação vegetal natural começou a ser destruída a partir da chegada, né, com maior quantidade, né, maior quantidade a partir da chegada dos portugueses e muito já foi destruído, né, como por exemplo a Mata Atlântica, que hoje só tem 5% do que existia. Imagina na Europa, que eles vivem lá, o ser humano está lá há milhares e milhares de anos. Então, ela foi muito devastada, tá? Então, hoje são pequenas porções, pequenas áreas que ainda são mantidas, guardadas, né? Principalmente em áreas de difícil acesso, né? Ou que não têm recursos utilizáveis pelos seres humanos ainda descobertos, né? Por isso que ainda existem, né? A diminuição sensível, então, está relacionada a um número de fatores, principalmente econômico, né? Ganhar dinheiro. Então, para seja a, a indústria do papel, para produção de papel, né? Derruba as árvores, seja mineração em busca de ah, bens como, por exemplo, minérios, né? Minério de ferro, carvão mineral, próprio ouro e prata e outros minérios utilizáveis, né? Seja para produção agrícola ou pecuária, né? Então ela foi muito devastada, principalmente por causa da economia, tá? Então aqui nós temos os tipos, né, de planta, de vegetação da Europa, né? Os biomas, né, a gente pode dizer. Lembrando que está mostrando a área como um todo. Não quer dizer que toda a área, por exemplo, aqui da Inglaterra, tem está ocupada pelas florestas, né? Muita parte disso aqui está ocupada já por cidades, já foi devastada e tudo mais, tá? Então a gente vê, nós temos aqui 7 tipos, né? Nós temos a tundra no extremo norte, próximo ali no Ártico ou próximo dele, né? Que é aquela vegetação que é adaptada ao frio extremo, né? Depois a gente vai falar sobre ela. A floresta de coníferas ou taiga, né? São os pinheiros, né? Nós vamos falar sobre isso. A floresta temperada, tá? Vegetação mediterrânea, como falei, aquela vegetação do Mediterrâneo, adaptada ao clima mediterrâneo. As estepes, que são os campos, né? As pradarias. Os estepes semiáridos, tá? A diferença entre as duas é a quantidade de chuva e tudo mais. E vegetação de altitude, né? Por exemplo, aqui nos Alpes, em outras áreas elevadas, os montes Urais e tudo mais, tá? Então,
A antiguidade da ocupação humana no continente, o intenso aproveitamento econômico que essas populações sempre fizeram, né? O humano ocupou e utilizou a natureza, né? E fazem ainda hoje da vegetação nativa, a elevada densidade demográfica, né? Apesar da população não estar crescendo, estar diminuindo, ainda é um dos continentes é um continente extremamente habitado, populoso, né? A urbanização, o crescimento das cidades e o uso do espaço rural para a produção agropecuária levaram ao processo de devastação da vegetação original, né? Então, todos esses são fatores que levaram à devastação da vegetação natural original. O que restou aparece hoje distribuído em 5 formações distintas em função das diferentes condições de solo e dos vários tipos de clima, né? Então, quais que são eles? Vamos lá. Primeiro, as estepes, tá? São formações vegetais localizadas em planícies, constituídas basicamente por gramínea, grama, tá, gente? Tipos de grama, formando um tapete, tá? Vegetal. E não possuem árvores. Então, as estepes é só uma área plana a perder de vista e só com gramínea, tipos de grama, tá? Não aquela grama que a gente vê em campo de futebol ou no jardim das pessoas, tá? É o tipo específico lá, vários tipos de gramas, né, de gramíneas da região. O clima é frio e seco, então frio e com pouca umidade, pouca chuva, tá? Porque está em áreas onde não tem oceano perto, né? E a chuva é escassa. E durante o verão, clima quente. Então, inverno frio e seco e verão quente, tá? As gramíneas são predominantes. Nas áreas mais úmidas, onde tem um pouco mais de água, você pode conseguir achar um arbusto, alguma coisinha um pouco mais alta, mas é um ou outro lugarzinho só. Assim como os cultivos agrícolas, o uso abusivo de queimadas empobrece o solo, transformando em deserto, né? Então, o pessoal, antigamente, eles queimavam, até hoje, tem muito essa técnica que a gente sabe que é errado, porque com o tempo ela empobrece o solo, de queimar a vegetação natural, porque quando queima a vegetação natural, as cinzas ajudam no desenvolvimento do cultivo, mas só no início, né? Depois de um tempo, aquele primeiro benefício vai sumir, né? E vai acabar levando a transformar num deserto, tá? Além disso, a introdução de gados leva à substituição da fauna original, né? Aí vai ter a sumir animais, o solo vai ficar compactado também, né? Por causa do gado pisar, e tem vários problemas relacionados com isso, tá? Aqui nós temos, ó, uma área de estepe. Vocês podem ver que tem áreas, áreas com plantas maiores, né? Justamente, provavelmente próximo a um rio, alguma área com um pouco mais de umidade, né? Ou foi plantado pelo ser humano. Mas normalmente é dessa forma aqui, ó, gramíneas, um pouco mais áreas de grama, né? Que varia de altura, mas normalmente não muito altas. A tundra é um tipo de cobertura vegetal composta por musgo e líquen, né? Quando você vai num rio, por exemplo, ou num lago, na beira do rio, do lago tem nas pedras aquele musgo, aquele verde cobrindo a pedra molhada, é aquilo lá, tá? Basicamente. Então é uma área que tem muita umidade por causa da neve e tudo mais. Então, essa umidade permite que esses musgos e líquens, né, essas plantas minúsculas, cresçam ali, tá? Só que elas só aparecem no verão, que é quando esquenta, porque a tundra ela está na região próximo ali do Ártico, tá? Onde faz muito frio. Então, na época do frio mesmo, a maior parte do ano, ela não consegue se desenvolver, né? A planta não sobrevive ao frio. Mas aí na época do verão, quando tem menos tempestade, menos gelo, ao degelo, ela consegue se desenvolver. Nós temos dois tipos, a tundra alpina e a tundra ártica. A alpina pode ser encontrada em vários lugares porque ela está no ponto mais elevado das montanhas. Lembra que gelo, ela não está só apenas lá nos polos, né? Nós temos no alto das montanhas, nós temos as geleiras, né? Os Alpes, né? Os pontos elevados. Então, no caso da Europa, nós temos lá os Alpes suíços, a, a, o, os Montes Urais e outras altas montanhas, onde no topo tem a formação de geleiras, né? E nessas áreas nós temos o desenvolvimento por causa da temperatura ser muito baixa, né? E o vento ser muito forte,
só consegue se desenvolver essa tundra, né? Essa vegetação de tundra que vivem ali naquela região, conseguem sobreviver a esse clima extremo e que vai servir de alimento para animais como cabras, alces e outros animais que vivem nessas áreas montanhosas, tá? E a tundra ártica acontece na região do Ártico, mesmo que não tenha uma altitude grande, a latitude é elevada, então são áreas muito frias, né, nas regiões polares, né? Pode ser no Polo Norte ou no Polo Sul, mas no caso da Europa é no Polo Norte, né? A região ali próxima do Polo Norte, né? A vegetação é influenciada pela escassez de luz e de chuva, e o frio excessivo e a falta de umidade, né? Então aquela área muito gelo, mas pouca água corrente, tá? E muito frio, o que faz com que plantas maiores não consigam se desenvolver, tá? Então não tem árvore, né? O processo de ocupação humana é comprometido pelo fato de se tratar de um clima extremamente frio. Então esse tipo de vegetação, ela não sofre tanto com a ação humana, porque o ser humano normalmente não vive nessas regiões por causa do clima extremo. E mesmo aqueles que vivem, como os povos, os inuites, né, os povos que vivem nas regiões mais extremas, né, do norte, e outros povos também que existem, que eu não sei o nome agora, eles são nômades, né? Então eles não causam um dano permanente, né? Eles viajam de um lugar para outro, né? A incidência de raios solares é modesta e o solo é pobre, né? Então é uma área, mesmo que haja algumas áreas que sejam ricas em recursos minerais, é uma área que ainda foi pouco explorada por nós, então a vegetação de tundra foi pouco prejudicada pelo ser humano, né? Então, olha lá, até aparece, não parece, né, uma vegetação de uma área de clima extremo, né? Essa foto provavelmente tirada numa época de verão, quando houve degelo, né, ou tinha menos gelo. Vocês podem ver no topo da montanha ainda há bastante gelo, mas nessas áreas onde já não está um pouco, a temperatura está um pouco mais alta, né, mais elevada, houve o desenvolvimento da tundra, né? Plantinhas bem rasteiras, lá para ver os musgos e líquens, tá? A taiga ou floresta boreal, né? Bioma formado por plantas do tipo conífera, né? Por isso chamado de floresta de coníferas, que são os pinheiros, né? Variados tipos de pinheiros, tá? São plantas árvores que se adaptaram a viver nessas áreas frias. Elas têm a forma, né? Aquela forma de pinheiro, né? Que facilita a neve cair, né? Não acumula neve nelas. Elas transformam-se em tundra à medida que se aproxima do Polo Norte. Então ela meio que está ali uma no limite da outra. Nós temos a conífera, e aí, à medida que vai chegando no Polo Norte, ela deixa de existir, há uma transição, né, pode-se dizer, e aí vai surgir a tundra, né? Há entre esses biomas uma zona de transição, onde a pouco o colorido das coníferas é substituído pelas gramíneas e arbustos. Então você tem lá a taiga, as árvores, aí do nada vai começando a diminuir as árvores e vai surgindo a tundra até existir só a tundra e deixar de ter as árvores, né? Na taiga, os principais coníferas são os pinheiros, os abetos, os laríceos e os espruces. Essa vegetação possui adaptações para sobreviver em regiões frias. Então são árvores, plantas que conseguem sobreviver nesse frio extremo, tá? As flores permanecem vivas durante o ano todo e não caem, né? Aquelas agulhas de pinheiro, né? As plantas, as folhas, elas são adaptadas para perder pouca umidade e conseguir receber o pouco de luz do sol que chega, né? Naquela região. A forma de cone das árvores, né? Que eu falei para vocês, aquela forma de cone, com os galhos apontando para baixo, evita a perda de neve se acumule, evita que a neve se acumule e danifique os ramos e folhas, né? Então a neve cai, a hora que ela acumula um certo tanto, o próprio peso dela faz com que ela caia, né? As folhas são revestidas por uma resina que protege dos tecidos do frio, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa região produz café, quando dá uma geada, acaba com o café. Por quê? A planta do café ela não é adaptada à falta à baixa temperatura. Então, o gelo, o frio, queima, mata o tecido da planta. Da mesma forma que você pegar uma pedra de gelo e ficar segurando, vai queimar a sua mão também. Vai causar dano ao tecido da sua mão. Então, essas plantas ela têm uma resina que protege do frio e mantém a umidade e o calor dentro da planta, faz com que ela não perca o calor, tá? Outra adaptação é o pequeno tamanho da folha, reduzindo a perda de água, né?
Por isso que, por exemplo, o pinheiro, você pode ver que não é uma folha grande, né, bonita. As agulhas, né, as pontinhas só, né? Embora a taiga permaneça inalterada pelo homem, visto que suas condições são adversas, outras áreas são exploradas. Como ela está numa área fria, mas não extremamente fria, então depende, né? Em algumas áreas onde é muito frio, ela ainda está sendo preservada, mas nas áreas um pouco mais que o clima não é tão extremo, que o homem consegue viver e trabalhar, ela é muito explorada pela sua madeira, né? Eles usam a madeira para produção de móveis e outras coisas, papel também, e também a mineração também tem devastado bastante essa vegetação, tá? Olha aqui, ó. Normalmente quando a gente pesquisa paisagens de neve, coisa sempre aparece, ó, os pinheirinhos, né? Um pouquinho de neve ainda sobre eles, mas aquela região de neve e tudo mais, tá? Então essas são as coníferas, tá? Ah, Depois nós temos a floresta temperada, né? Tem vários tipos de vegetação. Clima temperado a gente viu são aquelas áreas em que há um clima não é nem extremamente frio, nem extremamente quente, né? Como a gente vê aqui, ó, a temperatura varia de 30 graus negativos a 30 positivos. Então ela tá um meio termo, tá? Não chega a ser um frio extremo, como é o caso dos polos do clima polar, que chega a menos 50, nenhum clima de deserto em que chega a mais 50 graus positivos, tá? Ela está no meio termo, tá? Tem um inverno frio e um verão quente, tá? Então, olha lá, árvores com folhas largas, principalmente decíduas, né? Que perde a folha na época do outono, né? Na época do inverno, para preservar energia, certo? O solo é mais rico em nutrientes do que o solo das florestas tropicais. Compensação, a decomposição de matéria orgânica é lenta do que nas florestas tropicais, por causa do clima frio, né? As árvores de florestas temperadas são mais abertas do que as árvores de florestas tropicais. Ocorre nas regiões onde ela ocorre, é comum vermos espécies como o carvalho, a faia, o bordo, a magnólia, nogueira, castanheira, bétula, entre outros, né? Carvalho é bem comum por causa da madeira, né? Usada para fazer móveis, né? E outra famosa é o bordo, né? Não confundir com o boldo, aquela planta que a gente usa para fazer o chá, para coisa. É o bordo, tá? Que é uma árvore, tá? Que existe na região, é, que é muito famosa por causa da sua folha, né? Aquela folhinha da coisa do Canadá, por exemplo, tá? As árvores se caracterizam por possuírem raízes profundas, né? E perderem as folhas no inverno, as caducifólias, né? Ou decíduas, né? Qualquer um dos nomes dá, né? Caducos, né? Que cai, decíduos que caem, né? É o mesmo, significa a mesma coisa. São as árvores que perdem as folhas no outono, fica o outono e o inverno sem as folhas e volta na primavera e no verão, né? Então, olha lá, é aquela bela, também uma imagem muito bonita das plantas, das folhas mudando de cor, né? Do verde para amarelo, para vermelho e aí caindo, né? A vegetação mediterrânea ou floresta mediterrânea, né? Nas regiões do clima mediterrâneo. Plantas xerófilas, que são adaptadas a clima seco, ambiente seco, com falta de água e que ficam bem distantes, né? Porque tem pouca raiz e tudo mais, então elas estão bem esparsas, né? Típico do sul da Europa, então, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, tá? É, onde há maior concentração, apresentando duas características, os maquis e o garrique. Os maquis são compostos por arbustos densos e fechados, principais espécies, medroneiro, loureiros, urze e por aí vai, né? E os cactos, né? E os garrigue é a formação constituída por arbustos de pequeno porte e relativamente esparso, né? Bucho, carrasca, alecrim, rosmaninho, alfazema e timo, né? Então, dois tipos, vamos lá. Vegetação adaptada à falta de água, né? Clima seco, xerófila, né? Maquis, que é arbusto denso e fechado, né? Muitas plantas juntas, grandes, fechadas, e garrigues, plantas, arbustos pequenos e separados. Pode ser de qualquer uma das duas formas.
Hoje ela quase não existe por causa da ação antrópica. Foi extremamente devastada, assim como a floresta atlântica aqui no Brasil, por causa da pecuária, extração de madeira e agricultura, tá? Inclusive porque está nas regiões ocupadas, mais ocupadas no início, né? O sul da Europa foi a área inicialmente ocupada da Europa, né? Onde chegaram inicialmente os humanos, né? Então faz sentido que seja onde a vegetação foi mais devastada, certo? Então aqui a gente vê, ó, arbustos, né? Plantas, é, vários arbustos adaptados a essa vegetação, a esse clima seco, né? Tá? Então essas são as diferentes tipos de vegetação, tá, gente, da Europa, certo? Ah, lembrando que fazer as atividades, tá? Com tranquilidade, não deixar de responder e tendo alguma dúvida, é só entrar em contato com o professor, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus.